aqui, Fábio, teve problema de internet e a gente vai pedir agora para para poder a turma está entrando, tá? E a gente não perdeu o momento contigo. E era exatamente o pessoal que estava ali acompanhando pelo YouTube. E depois o pessoal também, a gente vai gravar agora, estamos gravando, e as pessoas podem fazer perguntas por aqui mesmo, tá bom? Então, estão chegando aí, e você vai vendo o pessoal entrando aí, a gente vai dar um tempinho e a gente continua, tá bom? Sem problema, Leandro. Aí só me dá o toque aqui que a gente retoma aqui, começa, tá? Tá bom. Vocês continuam vendo a minha tela aí, né? Sim, tá. Em desenvolvimento humano. Então, né? eu tô aqui em stand-by aqui. Só me dá um sinal aqui que a gente retoma aqui. Ok. Fábio, o que eu ia te pedir, por favor, é se você consegue voltar o início desse segundo bloco, que foi quando a gente caiu. Tá, que aí consigo. os alunos pegam exatamente essa parte Tá. completa. Maravilha. Tá joia. Obrigada. Tá bom. Bom, eu acho que a gente pode retornar. A gente pode deixar a sua tela cheia, Fábio, tá? E aí a gente já tem aqui, inclusive, 15 pessoas. Sejam todas bem-vindas aí da nossa sala do Teams aqui, tá bom? E está aumentando o nosso público aqui agora, 15, 16. Então, era o público que estava lá no YouTube. Então, a gente pode retomar daqui. A gente vai continuar lá também, não encerrou lá no YouTube, é porque a gente está com um problema de imagem, tá bom? Maravilha, Leandro. Então, eu vou retomar aqui. Vocês conseguem ver a tela aí, né? Na tela, né? Sim. Então, posso seguir aqui, Leandro? Pode sim. Então, primeiramente, dar as boas-vindas aí quem está agora nos seguindo aqui pelo Teams, né? E quem está ainda pelo YouTube, né? Então, eu não vou me alongar muito aqui para não atrasar um pouco o ritmo aí da nossa conversa, né? Mas antes da pequena interrupção aí que a gente teve, a gente estava falando sobre essa ideia de desenvolvimento, né? E como que esse conceito vai mudar. Então, de uma ideia que até então, né, historicamente, a gente entendia desenvolvimento como uma mera acumulação de riqueza, esse conceito vai ter uma mudança aí paradigmática aí nos anos 70, nos anos 80, graças ao trabalho do Amartya Sen, né, que é um indiano radicado nos Estados Unidos, foi professor de Harvard e ganhou o prêmio Nobel, inclusive de economia, pelo seu trabalho. E ele vai trazer essa noção um pouco mais aberta, né, espalhada do que seria desenvolvimento, trazendo essa noção de um rosto humano, né? Desenvolvimento com rosto humano. Nada adianta a gente falar de desenvolvimento se a gente não põe a pessoa, né, o ser humano, na centralidade dessa discussão. Do Amartya Sen também a gênese, né, um pouco o que inspirou o famoso IDH, né, o Índice de Desenvolvimento Humano. Até então, a gente aferia o desenvolvimento simplesmente pela renda, pelo PIB per capita, e a partir desse momento, o Amartya Sen traz essa reflexão, olha, a gente precisa analisar também outras dimensões, né? A dimensão de saúde e a dimensão de educação. Então, hoje, o IDH é esse índice muito bem sucedido, aí, né? Que hoje também mensura o estágio de desenvolvimento de municípios aqui no Brasil, que ele traz essas três dimensões, a dimensão econômica, de renda, que é, claro, uma dimensão importante, né?
mas a dimensão também de escolaridade, de educação, e a dimensão de saúde, né, expectativa de vida e como é que a gente está evoluindo nesse quesito. Esses três fatores aí combinados trazem um pouco essa ideia hoje moderna, né, do que seria desenvolvimento humano. É uma noção até que está inspirando outras reflexões, né? Muita gente hoje fala de saúde integral, né, que essas três dimensões. Você está bem fisicamente, você está bem espiritualmente, né, em termos de saúde mental, e a gente viu durante a pandemia de Covid o quanto isso é importante, né, quantos casos aí de depressão, de isolamento, e também até, por que não, a saúde financeira, né? Se você não tem essas dimensões bem trabalhadas, é claro que você não vai estar plenamente saudável, né? Então, essa ideia de desenvolvimento humano, ela vai ser um grande divisor de águas aí no plano internacional, mas ela também não é uma ideia absolutamente completa, né? E ela vai ser substituída aí nos anos 70, 80, pouco depois, por uma ideia que eu acho que é um conceito talvez um pouquinho mais completo, né? Também longe de ser perfeito, né? Nada é unânime aí na sociedade, mas ele vai vir com força em 1972, numa convenção da ONU em Estocolmo, e depois num relatório, né, que foi lançado em 87, que é esse relatório Nosso Futuro Comum, que teve um papel fundamental da então a primeira-ministra da Noruega, né, chamada Gro Brundtland, né? E muita gente traz esse conceito de desenvolvimento sustentável ligado à figura dela, ela que está em tela, né? Que ela trouxe essa ideia e a definição clássica, né, de desenvolvimento sustentável que a gente tem na literatura é essa ideia da gente preservar os recursos do planeta, que são recursos finitos, para usufruto de futuras gerações. É isso que vai definir esses grandes marcos da ONU, esses grandes compromissos, né? Inclusive agora a recente COP26, né, essa conferência da ONU sobre o clima. Então, o desenvolvimento sustentável é um conceito hoje mais hegemônico, veio para ficar. Ele vai trazer essas três dimensões, né, a dimensão social, a dimensão econômica e a dimensão ambiental. E isso vai inspirar, pessoal, obviamente, muito conceitos que vão vir com força na sequência, nos anos 90, início de 2000. Até então, a gente falava muito de cidadania social corporativa, como é que o segundo setor, né, as empresas, o setor privado, pode colaborar nessa agenda de desenvolvimento sustentável, nessa agenda de direitos humanos. Depois a gente fala um pouquinho sobre um outro conceito de responsabilidade social empresarial, que estava em voga, que era a expressão da moda naquela época. E hoje a gente está vendo, né, esse processo aí, né, de muita gente trazendo essa nomenclatura do ESG, né, do Environment, do Social e da Governance, né, essas três dimensões que, na verdade, foram definidas também pelo Sistema das Nações Unidas, né? Então, por isso que eu estou falando tanto aqui da ONU, né, na minha fala, mas a primeira vez que se fala em ESG foi numa conferência em 2005 chamada Who Cares Wins, né? Ou seja, quem se importa vence, né? Onde as Nações Unidas, né, numa reunião que trouxe o setor privado, mais especificamente o setor financeiro, os grandes bancos, mostrou a importância de como que essas grandes empresas e como o setor financeiro tem um papel aí nessa agenda de desenvolvimento social. Então, como grandes players aí no nosso mundo moderno, no mundo corporativo, eles têm um poder incrível de passar adiante esses compromissos, né? Então, um banco, por exemplo, tem poder aí de financiar programas, projetos ou conceder empréstimos a programas que realmente zelem pelos direitos humanos, zelem pela sustentabilidade, pela preservação do planeta. E foi o momento ali que a ONU fez esse chamado, dizer, olha, vocês, empresas, precisam, mais do que nunca, refletir sobre desenvolvimento sustentável e tem um papel aí de levar essa agenda para frente. Isso vai condicionar na sequência uma outra iniciativa das Nações Unidas, que ficou conhecida como Pacto Global, que nada mais é do que trazer o setor privado para essa discussão, né? Como é que as Nações Unidas podem estimular as empresas mundo afora a aderirem a princípios aí de ESG, de responsabilidade social, e mais especificamente 4 grandes blocos, né?
Então, é um processo por adesão. Qualquer empresa pode se tornar signatária do Pacto Global da ONU, né, o UN Global Compact, contanto que ela abrace esses 10 princípios que estão ligados ao respeito aos direitos humanos, né, combater as violações de direitos humanos, o respeito ao trabalho decente, né, para que a gente tenha empresas que realmente zelem pelo pagamento em dia dos seus funcionários, que não promovam trabalho infantil, trabalho análogo ao escravo, que tentem combater todas as formas de discriminação dentro do ambiente de trabalho, que tenham preocupações ambientais de sustentabilidade e, por último, que tenham preocupações ligadas à governança, mais especificamente o combate à corrupção. Então, o Pacto Global da ONU ele vem trazer com força, né, um embrião do que seria essa agenda de ESG que a gente tanto fala nos dias de hoje, né? E também uma coisa que eu acho bacana a gente comentar aqui é que toda essa agenda de desenvolvimento sustentável, de ESG, de direitos humanos, seja o nome que a gente for dar, ela está muito ligada, obviamente, às demandas e o reflexo da nossa sociedade. Então, a gente passou por N gerações aí que foram nomeadas, né, receberam esses rótulos aí, né, os baby boomers, né, que nasceram aí logo depois da Segunda Guerra, no pós-guerra, num momento aí de grande efervescência econômica, de retomada, né, da economia. Depois tivemos a geração X, né, dos nossos pais, que tanto lutou aí pelos direitos civis nos Estados Unidos, aqui no Brasil, pela volta da democracia, né? Então a gente herdou um mundo melhor no sentido que essa geração lutou por direitos que estavam sendo negligenciados ou violados. Eu faço parte da geração Y, por assim dizer, que foi uma geração que veio na sequência que muito preocupada, talvez, com aspectos materiais, né, da economia. Que o sonho de qualquer jovem naquela época era ter um carro bom, ter uma casa, poder viajar, ter dinheiro. E hoje a gente vê que talvez isso não seja uma preocupação tão evidente dessa nova geração, né, dos millennials, da geração Z, né, dos filhos dos millennials, e agora da geração alfa, que é essa geração de crianças que vão ter acesso a N tecnologias, que já sabem o que é um iPhone, um iPad, que vão viver esse processo de efervescência aí da internet das coisas, do 5G. Mas o fato é que hoje um jovem, né, em qualquer lugar do mundo, ele tem preocupações muito distintas do que um jovem nos anos 50 teria, né? Então, às vezes, ter um carro não é necessariamente a prioridade dele. Às vezes é você viver num ambiente mais ecologicamente correto, você poder usufruir uma viagem, ter outras vivências, né? Então, eu acho que um pouco esse condicionante, né, esse entorno nosso, esse grande caldo que é a nossa sociedade, condiciona bastante essa agenda de desenvolvimento sustentável e também essas demandas que as empresas vão levar adiante. A gente tem também grandes marcos internacionais, muitos deles colocados aí pela ONU, né, que também ajudam a trazer um pouco essa agenda de ESG para o centro do debate. Acabamos de ter agora a agenda da COP26, né, um grande esforço internacional de reduzir as suas emissões de carbono, de tentar frear esse processo do aquecimento global, das mudanças climáticas, lembrando que elas afetam sempre grupos mais vulneráveis. A gente tem hoje a figura dos refugiados ambientais, uma coisa que era impensável há 20, 30 anos atrás, mas é sempre os pobres, né, as pessoas que vivem em condições precárias, em costa de morro, em palafitas, né, em locais que são sempre mais vulneráveis ao fenômeno do aquecimento global. E figuras de destaque, né? A gente tem a felicidade hoje, né, talvez nesse processo aí civilizatório que a gente está passando, de certas pessoas que até então tinham suas vozes talvez mais abafadas, né? Mulheres, jovens, né, terem um espaço mais aberto, né? A Greta Thunberg virou um grande ícone aí dessa juventude em prol do desenvolvimento sustentável. Agora a gente teve a fala super poderosa aí da Chai Suruí, né, representante de povos indígenas brasileiros, originários, na COP26. Então, a gente vive esse processo que pessoas que talvez não tivessem suas vozes escutadas nos anos 80, 90, têm a oportunidade de fala, né?
pessoas negras, pessoas com deficiência, mulheres que eram até então muitas vezes negligenciadas aí nesses processos decisórios, né? Então, fundamentalmente, o que eu queria dizer aqui nessa fala é isso, né? Como é que essa agenda de desenvolvimento sustentável e essa agenda que a gente chama hoje de ESG se confundem. E aí eu trouxe até essa representação gráfica, né? Para dizer que, grosso modo, né, vamos dizer que uma se reflete na outra, né? Se a gente pega o tripé da ideia, né, de desenvolvimento sustentável, né, de você ter um tripé ecológico, um tripé econômico e um tripé social, e essa interseção é o que seria o desenvolvimento sustentável, é o desiderato de todos nós, né, é onde a gente visa chegar, nada mais é do que a reflexão, de certa maneira, ou colocar em prática esse tripé do ESG, né, que é esse eixo de meio ambiente, de trabalhar esses compromissos globais de redução de carbono, de redução de metano, preservar os nossos recursos hídricos, o nosso oceano, mas também cuidar dos aspectos sociais, né, da gente combater a discriminação, assegurar o acesso a pessoas à educação, a outras oportunidades, e por último, né, talvez o aspecto que confunde com o aspecto econômico da agenda de desenvolvimento sustentável é o G da governança, que é essa dimensão ligada a trabalhar melhor a ideia de compliance, né, de respeito às regras, políticas de combate à corrupção, entender melhor o jogo do jogo, né, as regras do jogo, então que as empresas possam viver no Estado democrático de direito e possam respeitar as leis, né? E também que possam promover instrumentos aí que assegurem um ambiente de trabalho corporativo muito mais transparente, muito mais legítimo, né? Então, esses três tripés, aí, essas três dimensões, se confundem bastante. Então, grosso modo, né, pessoal, o que eu quero dizer aqui? Que a agenda essa agenda ESG, ela nada mais é, né, se a gente botar em outras palavras, essa agenda de desenvolvimento sustentável que a gente vive hoje, né? Pela ONU, a gente tem trabalhado o que a gente chama da Agenda 2030. O que seria essa Agenda 2030? É a substituição dos antigos ODMs. Os ODMs, os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, né, eram esses 8 objetivos que a ONU lançou nesse período de 2010 a 2015, que visavam estimular os países a avançar nessas metas, né? E agora a gente vive metas mais ambiciosas que estão previstas para serem tomadas contas aí delas em 2030, né? Quando se encerra o prazo para a realização desses 17 objetivos, né? Os ODS, que a ONU lançou para esse período de 15 anos. E o que distingue os ODMs do ODS? Eu diria que tudo, apesar de serem objetivos comuns em termos de metas de desenvolvimento, a agenda dos ODS ela é muito mais completa, né, em termos de indicadores, de metas, né? Ela chama para a responsabilidade não só governos, como era a agenda dos ODMs, mas agora ela chama para a responsabilidade a sociedade civil, as pessoas, os indivíduos, a academia, para implementar essas metas ambiciosas, né? Então, colocando um pouco esse retrospecto, né? A agenda anterior era muito focada nessa dimensão social, que é importante, né? A erradicação da pobreza, a busca do desenvolvimento, e hoje a gente chega num marco conceitual mais sofisticado que visa o desenvolvimento sustentável, né? Trabalhar a sustentabilidade ambiental como eixo importante, né? E aqui também um pouco o tripé, né, que é marcado aí por essa Agenda 2030, ou a Agenda dos ODS, que está muito imbuída aí na agenda de ESG, mas essa ideia de universalidade, que também é um conceito de direitos humanos, como eu comentei anteriormente, né? Então, os objetivos e as metas de desenvolvimento sustentável valem para todos os países, para todos os governos. Essa questão de integração, né, que é um pouco também um conceito muito inspirado em direitos humanos, como eu comentei, né, essa integralidade dessas metas todas, né, elas são transversais, elas se complementam. E, por último, né, essa bandeira que eu acho muito bonita, né, de não deixar ninguém para trás, né? É importante que essa agenda se reflita em qualquer grupo, principalmente os grupos mais vulneráveis, né?
Então, eu vou dar um exemplo, por exemplo, se a gente pega a expectativa de vida do Brasil hoje, a gente diria que é uma expectativa de vida boa, né? O país avançou muito aí nos últimos anos, as pessoas vivem mais de 75 anos, mas se você vai destrinchar isso e vai desagregar em grupos, né? E aí o diabo está atrás dessas médias, né? A gente vê, por exemplo, que uma pessoa transexual no Brasil vive em média 30 anos, porque é vítima da homofobia, né, de crimes onde a violência é usada. Então, é importante a gente enxergar além dessas estatísticas e além das médias, né? A gente não pode deixar absolutamente ninguém para trás e trabalhar essa ideia de justiça social. Igualdade não é, de maneira nenhuma, sinônimo de equidade, né? O que a gente está defendendo, e aí eu acho que é também parte dessa agenda ESG, essa ideia de equidade, né? Da gente poder dar chances diferenciadas para pessoas que merecem oportunidade de acesso ou que tiveram seu acesso negligenciado ao longo da história, né? De não deixar absolutamente ninguém para trás. Então, como eu comentei, esses ODS reúnem pela primeira vez indicadores concretos, né? Então você tem metas ali que precisam ser cumpridas, resultados, né? Então vão desde o direito à educação, que é o ODS 4, o direito à água limpa, que é o ODS 6. Então esses 17 ODS estão inspirando hoje essa grande agenda internacional, e hoje as empresas todas, né, que abraçam a agenda ESG estão obviamente trazendo muito essa agenda dos ODS para dentro do mundo corporativo. Outra maneira de refletir esses 17 ODS, né, porque é uma visualização complexa, né, são muitos objetivos, né, é também a gente enxergar, né, nessa figura aí mais icônica dos 5 Ps, né? Então, os 17 ODS nada mais são do que a realização de direitos fundamentais ligados a pessoas, né, ligados à prosperidade econômica, né, então o progresso dos países, né, ligados à paz, a um mundo mais pacífico, mais justo, ligado a parcerias, né? Também como é que a gente pode engajar mais a sociedade civil, outros atores nesse processo, e por último, uma coisa que a gente almeja, né, todos nós, um ambiente aí mais saudável, um planeta mais limpo, um planeta que a gente possa deixar aí para os nossos filhos, né? Como Unesco, a gente vai trabalhar muito essa agenda, né? Então, a gente tem trabalhado questões ligadas à sustentabilidade através das redes que a Unesco tem. A gente tem reservas da biosfera no mundo todo. Aqui no Brasil, a gente tem 7 reservas da biosfera, uma para cada bioma. A gente tem trabalhado a educação para o desenvolvimento sustentável em sala de aula. A Unesco oferece vários conteúdos para que escolas possam trazer esses temas, né, e dentro do currículo escolar. Então, a gente tem plano de aula para o professor, para que ele possa trazer essas dimensões, né, dos ODS para dentro dessa discussão com crianças e jovens. E também temos trabalhado aspectos ligados à cultura, com sítios do patrimônio natural, patrimônio histórico da Unesco. Como é que a gente engaja o setor privado? Esse é um grande desafio, né, como Nações Unidas, né? Então, pela Unesco, a gente também tem uma literatura muito rica aí sobre maneiras de engajar o setor privado, né, na agenda de desenvolvimento sustentável. A Unesco tem trabalhado cada vez mais com atores do setor privado. Aqui no Brasil, só para dar uma estatística para vocês, é claro que o grosso do nosso trabalho tem sido prestar cooperação para o governo nos seus 3 níveis, né, o governo federal, estados e municípios, mas cada vez mais o setor privado ocupa o nosso dia a dia. Hoje, 30% do que a gente faz aqui no Brasil é com o setor privado, é com a Petrobras, é com a Vale, é com empresas que têm uma preocupação de ESG muito forte. A Unesco realiza sempre um encontro de parceiros privados, o Fórum de Parceiros, né, que a Unesco organiza a cada 4 anos para trazer também essas empresas sensíveis à agenda de ESG para dentro do mandato da ONU. Aqui no Brasil também outro exemplo, né? A gente vai trabalhar agora, a partir desse ano, um projeto financiado pelo grupo francês, né, LVMH, que é o grupo Louis Vuitton, né? É um conglomerado aí de marcas de luxo, que também muito sensibilizado com tudo que estava acontecendo na Amazônia, com as queimadas aí do ano passado, que foram muito intensas, né, na Amazônia e no Pantanal, resolveu fazer uma doação para a Unesco para trabalhar mais a resiliência
e programas de combate ao incêndio na Amazônia. Então, você vê essa preocupação cada vez mais das empresas, né, de associarem suas marcas a programas que visem a preservação do meio ambiente, que possam, né, assegurar um mundo socialmente mais justo. Aqui no Brasil também a gente tem trabalhado várias frentes, né? A gente tem grandes marcos importantes aí da ONU que vão se iniciar agora. A gente está no início, na verdade, né, dessa década da ONU para o oceano. Então, esse é um tema que a gente vai estar muito presente. Como é que a gente pode trazer o setor privado para preservar o oceano, que é esse ecossistema que a gente conhece tão pouco, mas que regula o clima, que provê o oxigênio para todos nós. A gente tem trabalhado muito com a Petrobras, com a Vale, como eu comentei, com a Globo no Criança Esperança. Temos agora essa parceria com a CBF também para promover o esporte como mecanismo aí de inclusão social, de transformação social. Então, você vê que há um espaço aí muito efervescente aí para trazer empresas sensíveis a temas do nosso mandato. A ONU e a Unesco também, né, claro, a gente tem a figura dos embaixadores da boa vontade, né, pessoas, personalidades que impressam um pouco o seu prestígio, o seu trabalho para promover a nossa causa, né? Aqui no Brasil a gente tem dois deles aí que são muito atuantes na área sustentável, né? O Oscar Metzavar, que foi o fundador da Ostlin e que hoje é nosso embaixador para o tema sustentabilidade, e tem trabalhado em frentes aí ligadas a ESG, né? Uma pessoa que acredita realmente no conceito de ESG, e o próprio Nizam Guanais, aí, que todos vocês conhecem, né? Um publicitário muito reconhecido aí, que tem também defendido muito essa importância de trazer o setor privado para essa reflexão, né? Sem o setor privado, a gente não consegue avançar nessa agenda aí de realização de direitos e de desenvolvimento sustentável, né? A gente vive esse emaranhado aí de N dimensões, né? Então vamos cuidar, pessoal, obviamente da nossa biosfera, né? Desse nosso planeta, né? Mas também do que eu chamo da nossa etnosfera, né? Esse conjunto aí, esse mosaico de cores, de raças, de etnias, de religiões, de culturas, né? Que compõe a noção de humanidade. Então acho que o grande desafio hoje que está dado em termos de ESG é a gente poder cuidar dessas duas dimensões, cuidar do meio ambiente, mas cuidar também do respeito às diferenças, da tolerância, da busca da inclusão de pessoas que até então, muitas vezes, tiveram suas chances negadas ou não tiveram acesso à educação, à ciência, à cultura, ao progresso, por N razões, por intolerância, por preconceito, por falta de políticas adequadas aí, e a gente precisa agora, obviamente, recuperar um pouco esse atraso e essa dívida histórica aí que a gente tem com tantos grupos mundo afora, não só no Brasil, mas em outros contextos, né? Bom, e aí eu vou chegando aqui para o fim aqui da minha fala, né? Acho que me alonguei talvez até demais, eu quero que a gente tenha um espaço aí para bater um papo, né? Mas a Unesco também está muito imbuída de questões éticas, que fazem parte, obviamente, também da realidade ESG, né? Então, a ética, como a gente conhece, nada mais é do que essa expectativa, né, de como é que a gente deve se comportar no mundo, em sociedade, né? O que é o caráter daquela pessoa, né? Como é que você obedece aquele conjunto de normas, né? E isso, obviamente, se reflete também em figuras de direito privado, né? Em empresas, né? A gente espera que elas tenham um comportamento mais ético, que tenham um comportamento mais responsável. O que a ONU tem feito nessa temática de ética, né? A gente tem trabalhado muitas frentes, né? Então, a ONU tem inspirado aí muitas resoluções, convenções, declarações sobre o tema ético, né? A gente tem um trabalho muito grande aí na frente de bioética, né? Então, como respeitar a pesquisa em assuntos ligados à saúde de maneira científica, mas também assegurar que essa produção seja feita de maneira responsável, de maneira transparente, de maneira democrática. A gente vive hoje um contexto, né? Não vamos nem nos esquecer aí que a gente passou por um momento muito desafiador da humanidade com a Covid, né? E a gente viu que a vacinação foi um privilégio inicialmente de países ricos, né? Então, a importância de você assegurar
o direito à saúde, a importância de você investir em saúde pública como uma questão de bioética, né, de responsabilidade dos países e das empresas, né, principalmente as farmacêuticas. A Unesco vai se envolver muito agora também na ética da inteligência artificial, né? A gente está vendo os N potenciais, né, que a inteligência artificial traz no nosso dia a dia. Ela veio para ficar, ela tem feito a nossa vida mais fácil, mas ela carrega também desafios muito grandes, né? A gente tem visto aí mundo afora programas de inteligência artificial que infelizmente acabam gerando distorções, né? Muitos softwares de inteligência artificial têm caído, né, na vala comum do que a gente chama do profiling, né, de você por determinados traços aí estereotipar uma pessoa porque ela é negra, porque ela é de determinada etnia, né? A pouca transparência no uso desses dados, né? Como essas grandes empresas aí precisam trabalhar questões ligadas à transparência, à privacidade. Então, esses são desafios aí que a gente vai se envolver bastante. E, por último, também, tudo que é ligado aos desafios éticos na mudança climática. A Unesco tem uma declaração também sobre ética na mudança climática, frisando que esse tema, né, que a gente vive hoje, né, o aquecimento global, ele seja entendido de maneira científica, né, que a gente não fale sobre isso em base do achismo, né, mas que a gente traga evidências ancoradas na ciência, que possam promover também a cooperação, o intercâmbio de boas práticas nessa área. Então, a ética vai fazer parte do nosso DNA, do nosso dia a dia, e faz parte, obviamente, né, dessa agenda de ESG que está sendo abraçada aí pelas empresas e pelas grandes corporações. Então, assim, nesse sentido, a Unesco vai trabalhar muito o que a gente chama da deontologia, né, de códigos de ética, de códigos que são moralmente aceitos para determinadas carreiras, né? Então, a Unesco tem trabalhado muito o currículo de comunicação, o currículo de jornalismo, para trazer essa preocupação social para dentro desses cursos, né? Então, há N documentos aí da ONU, em particular da Unesco, que é a agência da ONU que cuida para a comunicação. Eu sei que vários dos que nos assistem aqui são comunicadores, são profissionais de comunicação, o jornalismo, mas esse é um tema que a gente está muito imbuído, né? De chamar a responsabilidade de quem é comunicador, no sentido de denunciar a desinformação, denunciar esse triste processo aí de crescimento de fake news que a gente tem visto tanto. E também promover, né, o acesso democrático à informação. Eu acho que essa é uma questão que está dada, né? A gente vive hoje numa sociedade que é uma sociedade da informação, do conhecimento, e a gente precisa trazer essa dimensão também muito dentro do debate, né? Como é que a gente vai assegurar a alfabetização midiática, como é que a gente vai treinar crianças, jovens, idosos a usufruir desses benefícios, né? Bom, e eu vou encerrando por aqui, né? Lembrando que ontem, no dia 12, a ONU, e mais especificamente a Unesco, a gente comemorou 75 anos de idade. Então, assim, eu e o Leandro, que está aqui com a gente, né? A gente tem esse privilégio de trabalhar numa organização que é muito rica nesse sentido, né? A gente trabalha um temário muito grande, né? Desafios aí que são dados aí para a nossa humanidade, para o setor privado, e a gente tenta, na nossa modesta contribuição aqui, tentar ajudar nesse intercâmbio, nessa cooperação entre os países, para que a gente possa promover essa agenda de desenvolvimento sustentável, de realização de direitos, de maneira mais efetiva. Ontem eu estava vendo, por exemplo, né, uma mensagem do Papa Francisco, né, que generosamente gravou um vídeo aí para comemorar os 75 anos da Unesco, e ele falava assim que essa agenda da ONU, essa agenda da Unesco é uma agenda de todos, né? Então, eu, por exemplo, eu sou ateu, é minha convicção. A Unesco é uma organização laica, mas, de certa maneira, esse aspecto espiritual também está muito presente, independentemente de que religião você vai seguir, o cristianismo, o islamismo, o budismo, todos eles têm esse elemento importante aí, que é a busca do conhecimento, a busca da realização, a busca do progresso, né, da gente se entender como ser humano e a gente sempre almejar algo mais, né? Então, independentemente das nossas crenças, das nossas diferenças, a gente precisa ter sempre esse sentimento aí de humanidade, de irmandade
de alteridade, né, que é se colocar no lugar do outro, para poder compreender melhor os grandes desafios aí que a gente vai precisar vivenciar. Então, pessoal, eu encerro por aqui, deixo aqui meu contato, né, meu e-mail, o site da Unesco, que está aqui embaixo, unesco.org.br, ele tem vários desses conteúdos, dessas publicações, todas as publicações nossas são de domínio público, a gente tem algumas publicações que falam sobre o setor privado, como eu havia comentado, eu não sou um especialista propriamente de ESG, já trabalhei no setor privado há alguns anos, já trabalhei com responsabilidade social, mas eu digo que essa agenda de ESG, como eu falei bastante aqui na minha fala, ela se confunde muito claramente com essa agenda de desenvolvimento sustentável, que nada mais é, de certa maneira, do que essa agenda 2030 que está dada aí para todos nós, né? Da gente buscar o desenvolvimento sustentável, a realização desses 17 ODS que são tão completos e complexos, e a gente não vai avançar nisso, certamente, se a gente não tiver o setor privado, as grandes marcas, né, as grandes empresas abraçando essa causa comum, tá? Então, muito obrigado de novo, Lorena, professor Leandro aqui pelo convite. Eu encerro aqui para não tomar muito tempo e fico aqui à disposição aí para um bate-papo, qualquer pergunta que vocês venham a ter. Muito obrigado, Fábio. Foi maravilhoso. Acho que esse probleminha técnico a gente tentou resolver rapidinho, todo mundo veio aqui para dentro da sala, mas a sua fala está muito alinhada com algumas pesquisas aqui dentro do nosso programa. Tem vários estudantes que estão aí nessa perspectiva dos direitos humanos, de igualdade, de gênero, de raça, de etnia. Começamos nossa disciplina discutindo sobre sexualidade. Bom, vocês estão me ouvindo? Conseguindo me ouvir? Tá certo. E eu acho que, então, agora eu vou deixar que os próprios alunos falem. Bom, só uma questão técnica. Nós estamos gravando e a gente vai subir a segunda parte depois para o YouTube, para ficar registrado também. Tá? A Lorena é a nossa mediadora e ela vai fazer aí a organização das perguntas. E agora fica mais fácil. Aqui, quem quiser, né, Lorena, pode levantar a mão, abrir o microfone e fazer a pergunta, fica mais dialógico nesse sentido. Mas foi maravilhoso. A gente continua aí com as perguntas, então. Pessoal, vamos organizar aqui a questão das perguntas. Eu vou pedir, por favor, para vocês levantarem a mãozinha e aí eu vou seguir ali e vou chamando cada um. É só abrir o microfone, fazer a sua pergunta. Fiquem à vontade. O Fábio foi muito simpático na apresentação dele, parecia mesmo um bate-papo. Então, fiquem à vontade, façam suas perguntas, até porque esses assuntos que ele abordou, eles precisam estar, assim, no nosso dia a dia, não só profissional, como no nosso dia a dia como indivíduo, né? Fábio, eu queria dar parabéns pelos 75 anos, parabéns pela sua fala. Eu tinha feito uma anotação até no meu roteiro, tá, com o Leandro, que eu ia falar justamente isso, né? Os ODS, eles são um guia para quem quer seguir a agenda ESG, então, para mim, era muito claro, assim. E eu acho que até os ODS, eles servem para a gente como cidadãos, né? Se a gente pegar aqueles objetivos e a gente refletir o que a gente faz ali no nosso dia, dá para a gente mudar muito os nossos comportamentos, refletir sobre o que a gente faz na nossa sociedade, no nosso trabalho. Então, ali realmente é um guia, assim, sem dúvida. Então, eu vou convidar os alunos do empreendedorismo para vocês iniciarem as perguntas. É só levantar a mãozinha. É assim mesmo, a gente vai, as pessoas vão processando um pouco. A gente tem algumas questões, né, Lorena? A gente tem aqui algumas questões,
enquanto os alunos se encorajam, a gente vai fazer aqui as perguntas. Fábio, eu vejo, né, que algumas marcas, quando elas vão se posicionar sobre as questões sustentáveis, as questões de direitos humanos, elas usam um argumento de que essas posturas podem encarecer o produto delas, que elas levam produtos com preço elevado ao mercado para cumprir essa agenda. E realmente sai tão caro implantar essas práticas sustentáveis nos negócios, ou para você, isso poderia ser simplesmente uma questão de mudança de comportamento e de cultura da nossa sociedade? Boa pergunta, Lorena. De fato, tem essa mística aí, esse mito aí, que você implementar essa agenda ESG, ou agenda de desenvolvimento sustentável, seja o nome que a gente for dar, ela envolve muito custo, né? E não, né? É claro que a gente vê muito excessos aí, né? Tem muita empresa que, como se fala aí, faz isso como greenwashing, né? Só para, enfim, figurar como bacana, bonita, etc. E, de fato, não implementa muito essa agenda. Eu não comentei na minha fala, mas, assim, acho que o que caracteriza hoje, né? E vocês que estudam muito mais o tema de marcas e de comunicação empresarial, veem isso muito bem, né? O que caracteriza a agenda de ESG é essa métrica, né? Então, assim, não basta só você dizer que você é sustentável, que você abraça esses 3 pilares do ESG, mas você tem que, de fato, ter indicadores aí públicos, né? E mostrar o avanço dessa empresa no sentido de reduzir esses hiatos, né? Então, reduzir a sua pegada ambiental, reduzir disparidades, às vezes, internas, né? Então, a gente sabe que no G lá do governance, né? A gente tem N empresas que a diferença de salarial do funcionário lá na ponta, lá embaixo, para o CEO da empresa é brutal, né? Então, isso hoje virou um princípio de ESG também, né? Da gente também assegurar que tenha uma paridade salarial assim mais próxima, ou reduzir esses grandes hiatos aí. Então, você precisa mostrar, você precisa provar, né? E, em relação à tua pergunta do custo, né? Eu acho que é muito mais custoso e muito mais doído para uma empresa, né? Você não atender os princípios de ESG, porque é uma questão até de sobrevivência, né? Então, ela fica muito mais suscetível a processos, a litígios, né? A grandes disputas aí que vão levar anos aí, né? No judiciário, se elas não adotarem esses princípios de ESG. E hoje, e ficou muito evidente aí na COP26, né? Que aconteceu agora em Glasgow, né? Que o sistema financeiro vai abraçar mesmo essa causa, né? Então, assim, daqui para frente, isso vai ser um condicionante para você receber um empréstimo, para você poder atuar no país, né? Para você poder participar de uma licitação, né? Ficou muito em evidência agora essa ideia de compras verdes, né? De você mostrar, né? Que você tem esses qualificativos aí para poder participar, por exemplo, de uma compra pública, né? Então, eu acho que não é nem mais uma questão de custo, né? É muito mais uma questão aí de sobrevivência, de se posicionar. E também tem um nicho muito grande, né, Lorena? A gente sabe que tem pessoas que são consumidores conscientes. Isso, inclusive, é um dos ODS, né? É o ODS 12, né? Sobre consumo consciente, né? Como é que a gente traz essa agenda de consumo consciente aí para frente? E essas pessoas, é claro que elas vão defender marcas aí que sejam mais sensíveis a esses temas todos aí. Maravilha, Fábio, com certeza, né? E se a gente for falar de problemas climáticos, os impactos ambientais realmente eles também podem trazer muito mais prejuízo para uma empresa que não está preocupada com essas pautas, né? Então, aqui dando sequência, eu convido a Patrícia Chaim para fazer a pergunta. Patrícia, pode abrir o microfone e fazer a sua pergunta. Bom dia, gente. Bom dia, Fábio, tudo bem? Já tivemos a oportunidade de estar com você em alguns dos eventos aí da Fundação Banco do Brasil, onde eu coordeno a comunicação atualmente. E, assim, você falou de mercado financeiro, né? A gente acompanhou aí a COP26 e realmente quem ainda não entrou está fora do jogo, assim. Parece algo óbvio, mas o que as empresas eu acho que vêm fazendo é tentando resgatar um histórico,
porque elas já vêm fazendo isso há algum tempo, né? E agora, esse tema, depois da carta lá da BlackRock, é que repercutiu de fato, né? Que virou uma agenda não só ambiental, socioambiental, mas também uma agenda da comunicação, né? Uma agenda da comunicação. A comunicação não vai poder mais caminhar descolada desse tema. O meu trabalho de pesquisa, aí, trazendo aqui para nossa... Meu trabalho de pesquisa é sobre gifting, e a gente tem essa preocupação com fornecedores. Toda vez que a gente... Vamos comprar algo, né? Vamos fazer a gestão desses giftings e brindes corporativos, assim, porque ainda pensamos naqueles fornecedores que não entregam nenhum viés socioambiental, né? Nenhum, assim, nem o papel que será imprimido numa cartilha tem certificação. Então, isso eu queria só pontuar, assim, discutir com você, porque está muito dentro do meu objeto de pesquisa, e eu queria que você trouxesse para a gente, assim, uma outra perspectiva, que é a perspectiva da tecnologia social, que é um conceito ainda pouco conhecido pelas pessoas, e eu acho que a comunicação pode explorar melhor esse conceito, porque ele traz uma inovação simplesmente na sua expressão, né? Tecnologia, todo mundo sabe o que é. Social, todo mundo sabe o que é. Quando você une as duas coisas, o que isso significa e como isso pode ganhar escala para que, por meio das tecnologias sociais, as marcas, né, possam de fato contribuir, impactar positivamente a vida das pessoas. Maravilha, Patrícia. Bom, em primeiro lugar, que bom te ver aí. Eu lembro sim de você e obrigado aí pela pergunta e achei fantástica a tua colocação. E antes de mais nada, assim, saudar e parabenizar mesmo. Eu sou muito fã, não é porque você está aqui não, mas eu sou muito fã mesmo do trabalho do Banco do Brasil, da Fundação Banco do Brasil, nessa área de tecnologia social que você tão bem levantou, né? Então, você tem toda a razão, assim, bancos têm um poder, assim, incrível no sentido de levar isso adiante, né, na cadeia de valor, na cadeia produtiva, então eles podem condicionar, enfim, contratos e compras e outras questões aí a que as empresas com as quais eles se relacionam possam aderir a essa agenda, né? E é o que você falou, quem não vai aderir vai ser o que a gente fala em inglês, um outcast, né? Vai ser um pária, vai ser uma pessoa que não está, né, dentro do sistema, e vamos ver o que está acontecendo com o Brasil, né? O próprio país aí, né, que a gente vê tanto na imprensa aí, está sendo rotulado como um país que não tem vez aí nos fóruns internacionais, porque, enfim, está muito atrás aí dessa agenda, precisa retomar rapidamente aí essa sensibilização, esses temas ligados ao meio ambiente e à sustentabilidade. E a questão da tecnologia social, você tem toda a razão, né? O que caracteriza uma tecnologia social? Algo que venha da própria comunidade, né? Que tem esse potencial inovador, foi criado para resolver um problema ali por alguém daquela comunidade que conhece a fundo aquele problema, é uma solução de fácil aplicação, de baixo custo, e é replicável, né? Que acho que é o grande tchan da tecnologia social, né? De você, através daquela solução para um problema concreto, né? Seja a falta de água, seja uma questão aí educacional, um problema social, você consegue trazer aquela tecnologia a baixo custo para outra comunidade, outro país que enfrente o mesmo problema, né? Então, você tem toda a razão. Acho que empresas também têm um papel muito importante aí. Eu sei que a Fundação Banco do Brasil fez um trabalho fantástico aí de criar o Banco de Tecnologias Sociais, né? Vocês têm mais de 1.000 tecnologias sociais aí devidamente certificadas, manualizadas, estão online para quem quiser conhecer. Hoje esse banco, acho que, se eu não me engano, chama Transforma, né? Que é um grande produto aí que o Banco do Brasil disponibilizou para as pessoas aí qualquer pessoa, né? Uma pessoa no semiárido que quer construir uma cisterna, vai lá, baixa aquela tecnologia, sabe como fazer, o passo a passo, né? Então, eu acho que as empresas têm muito a contribuir nessa área de circulação do conhecimento, compartilhar essas boas práticas, tá, Patrícia? Bom, super obrigado aí pela tua intervenção e estamos juntos aí. Obrigado pela pergunta. Obrigada, Fábio. Maravilha, Patrícia. Excelente. Então, vamos continuar. Agora eu chamo o Ed para fazer pergunta. Ed, pode abrir o microfone e falar com o Fábio.
E aí, Fábio, tudo bem? E aí, pessoal? Bom dia. Eu tô aqui na rua, mas eu parei aqui, tudo que eu tava fazendo só para assistir essa palestra. Eu tô aqui já há uma hora do carro, inclusive. Fábio, depois eu vou mandar boletim da gasolina lá, tá? Que eu tô com o ar-condicionado ligado aqui. Brincadeira. Seguinte, eu acho muito legal essa pauta. Eu já tentei trazer, né, essa questão, eu sou analista de marca, né? E eu tento trazer isso para a realidade de pequenas empresas também, né? Porque quando a gente traz isso para médias e grandes empresas, essa discussão, ela sempre está em voga ali, né? De a gente fazer um material mais sustentável para fazer uma ação de marca legal, quando isso está no escopo ali, né, da empresa, principalmente das empresas mais ligadas, né? Só que a minha questão é mais assim, quando a gente trata de pequenas empresas, ainda há uma dificuldade, eu acho que até do próprio mercado mesmo, né? Quando a gente vai fazer a cotação, por exemplo, de um impresso de cartão de visita mesmo, num coucher ou num papel semente. O papel semente fica muito mais caro. O meu ideal era assim, que toda empresa que eu trabalhasse, eu trouxesse isso. Só que a realidade, infelizmente, não é essa. E aí eu queria saber como que a gente... Eu sei que não é a questão da marca, assim, mas eu vou deixar essa reflexão para todo mundo, né? Como que a gente, ao trabalhar, pode tentar trazer isso de forma mais sustentável por meio de algumas ações e como que qual que é o papel da ONU, né, também, em poder fornecer esse conteúdo para a gente, porque, assim, eu acho que a gente está muito privilegiado aqui, é um grupo muito seleto de pessoas para estar debatendo sobre isso, mas como é que a gente vai poder depois sair daqui e levar, e como que a gente pode contar com essa colaboração também da ONU e das Nações Unidas. Eu acho que é isso. Não, maravilha, Ed. Obrigado aí pela participação e que bom que você está seguindo a gente aí mesmo em trânsito, aí mesmo no carro, né? Mas você tocou num ponto aí que é crucial, né? Assim, a gente tende a ver essa agenda de responsabilidade social, de ESG, como quase um supérfluo, né? A gente acha que isso aí só cabe a empresas grandes que podem se dar o luxo aí de investir nessa área, né? E a gente tende a menosprezar também o papel que empresas pequenas, empresas médias podem fazer. E assim, se a gente pega esse tripé do ESG, né, do meio ambiente, do social e da governança, é uma agenda muito ambiciosa, né? Então, assim, cobrir esses três temas já é um desafio, né? Mas não necessariamente você precisa cobrir os três juntos, né? Então, assim, às vezes para empresas grandes, né, o E do environment é mais evidente, né? Então, para uma mineradora, ali você vai trabalhar mais a sustentabilidade, o impacto que ela tem no meio ambiente, né, nas comunidades, etc. Mas uma empresa pequena, por exemplo, pode trabalhar muito mais o G, né, do governance, né? Assim, essa relação, o trato pessoal com seu funcionário, né? Você trazer para uma empresa pequena pessoas mais diversas, né? Promover uma igualdade maior, né? Dentro do trabalho, combater o assédio nas suas formas aí, seja assédio moral, sexual, enfim, tem N questões aí que o fato de você ser uma empresa pequena não quer dizer que você não possa implementar, né, essa agenda de ESG. Talvez você não tenha fôlego aí para alguns investimentos aí que a gente gostaria de fazer, né, que outras empresas grandes podem fazer, mas a agenda social, né, o S do ESG e a agenda do G, né, da governança, eu acho que isso é universal para uma empresa pequena, média, grande, tanto faz, né? Então, assim, super bem colocado aí, Ed. Tô contigo. E em relação ao papel da ONU, né, que você colocou, a segunda parte aí da tua pergunta, né, a gente tenta trazer esse ideário, né, essa agenda de direitos humanos para dentro das empresas, né? Então, aquilo que eu estava comentando, um dos slides que eu projetei lá do Pacto Global, você vê que é uma coisa por adesão, né? Simples, né? A gente não está esperando que a empresa assine um contrato com a gente, né? Mas que ela prove que ela realmente se compromete com aqueles 10 princípios, né? Então, a gente tem atuado muito nessa parte também de conteúdos, né? Não só a Unesco, mas Unicef, Fundo de População, outras agências irmãs aí que trabalham com a gente, tem trabalhado muito nessa agenda, e a gente sempre coloca, né? Assim, as empresas não vieram aqui substituir o Estado, né? A gente não quer que as empresas façam políticas públicas, né? Mas um documento que é central aí nessa discussão, né? Que são os princípios a empresas e direitos humanos, né, que é um documento que a ONU lançou há um tempo atrás, né, que reúne esses princípios de como que as empresas podem atuar nessa agenda de direitos humanos, deixa muito claro isso, esse papel subsidiário, né? Então, assim,
A gente não quer que as empresas façam assistencialismo, que atuem na provisão de direitos que o Estado tem que prover, né, como direito à saúde, o direito à educação, mas pode sim ser um complemento muito importante aí nesse entrelaçamento aí de programas que ajudem, né, as pessoas a ter uma vida melhor, né? Então, obrigado aí, Ed, super anotado aí, obrigado aí pelo teu ponto aí. Valeu, obrigado. Eu que agradeço, Leandros, Lorena, o Fábio e todos os colegas. Eu vou desligar aqui, senão meu 3G vai embora, mas eu vou estar continuando ouvindo ativamente, tá? Tchau, tchau. Obrigada pela contribuição, Ed. Agora eu chamo o Fábio para fazer a pergunta. Lorena, bom dia, obrigado. Bom dia, professor Leandro, bom dia, Fábio, a todos os colegas. Mais um Fábio, né, para fazer a pergunta aqui. Interessante, primeiro queria agradecer, né, por essa rica palestra aí. Quando o Leandro comentou das perguntas, né, foi até meu pensamento, que às vezes a gente fica processando para não fazer a pergunta errada, né? Eu sei que no mês passado o professor Leandro passou um trabalho para a gente ler os resumos expandidos e vários colegas, inclusive eu, escrevendo sobre esse tema, sobre sustentabilidade, sobre desenvolvimento sustentável. Então, realmente, a sua fala, né, essa palestra veio agregar muito. Mas a minha pergunta, ela está muito relacionada também com os colegas que perguntaram. Na verdade, eu acho que eu vou tentar dividir minhas perguntas em dois momentos, porque a gente sabe, né, que a ONU tem, igual o senhor falou sobre o Pacto Global, que é uma chamada para as empresas participarem, é uma chamada para que as empresas se envolvam, né, com essas atividades. Eu queria saber como que a ONU, né, ela tem feito com que as empresas participem, porque o que a gente vê, pelo menos o que eu vejo hoje, essa chamada é muito por meio da mídia, né? A mídia, quando ela faz essas chamadas, essas matérias que a gente vê, porque a mídia é que traz para a gente essa importância, os acontecimentos da COP. Então, a gente vê muito esse papel da comunicação levando até a gente esse conhecimento. E a gente sabe também que as empresas, principalmente empresas grandes, fazem aqueles relatórios anuais de sustentabilidade, né? Para a gente, às vezes, até por meio de revista, para mostrar como que as empresas atuam. Então, a pergunta seria como que a ONU, né, lida com essa questão da divulgação, esse convite para as empresas participarem, né, além do que a gente vê pela mídia, e também quais seriam os outros meios de divulgação que as empresas utilizam para que a gente tenha esse conhecimento, até mesmo como objeto de estudo, porque hoje eu posso pegar o relatório de uma empresa para fazer esse estudo, mas quais também seriam os outros meios, né, de estudo para a gente, como profissionais, estudantes da área de comunicação, nos aprofundar mais sobre essas estratégias das empresas. Obrigado. Não, bacana, Fábio. Tudo bom, meu xará? Tudo bem? Olha só, tentando responder as duas perguntas aí, né, que você colocou, como é que a gente tem trabalhado como ONU com as empresas, né? Então, existem diferentes modalidades, né? Então, assim, uma modalidade mais institucional, que é essa do Pacto Global, né? Que é mais essa adesão a princípios, a questões de valores até, né? Há outras maneiras também de se colaborar com a ONU também, no sentido de, às vezes, atuar em campanhas de advocacy, de conscientização. Então, também, essa é outra dimensão, né? Que, além da institucional, que eu comentei, mas também é super importante. Às vezes uma empresa ali não está trazendo um recurso ali para implementar um projeto, mas está trazendo uma contribuição fantástica que às vezes é ceder um espaço de mídia aí, né? Então, a Globo, por exemplo, que é um grande grupo aí de comunicação, quantas vezes aí também não cede espaço ali na sua programação para campanhas de conscientização ou espaço ali que é importante para passar alguma mensagem, né? Então, eu acho que essas ações aí de conscientização, de comunicação, é uma maneira também das empresas contribuírem, né? E, por último, projetos concretos, né? Então, aqui no Brasil e em outros países aí também, onde a ONU atua, a gente se associa a empresas, né, para desenvolver, às vezes, um plano de trabalho conjunto, né, atividades comuns ali. Então, aqui no Brasil, a gente assina um acordo de cooperação, né, o nome é esse, né, para, às vezes, trabalhar um objetivo ligado à educação, um objetivo ligado à promoção da cultura, alguma coisa ligada ao combate ao racismo, né. Então, guardada as vantagens comparativas e os mandatos de cada agência da ONU, né, e a ONU é uma família grande, né? São mais de 20, 30 agências aí que têm
mandatos muito claros, né? Então, aqui, falando mais especificamente do meu papel, eu estou numa agência que cuida de educação, ciência e cultura, que são universos em si mesmos, né? Muito tema aí. Mas se é infância, é a Unicef, se é saúde, é a OPAS ou a OMS, né? Então, cada agência tem seu ponto peculiar, né? Sua vantagem comparativa, né? E ela se associa a essas empresas que querem contribuir nessas áreas, né? Então, no meu caso especificamente, na Unesco, né? A gente tem trabalhado, obviamente, com empresas que têm um interesse grande de reduzir as desigualdades na educação, que têm interesses em promover a indústria criativa, né, de ter uma mídia mais plural, né, de ter acesso à cultura para pessoas que às vezes não têm, né, de combater o racismo, né. Então, assim, são temas que são os temas do nosso mandato que a gente tenta achar uma interseção, né, uma conexão com as empresas que querem compartilhar essa visão de mundo, né. E aí, por último, né, a tua segunda pergunta, aí a metade da outra pergunta, sobre como que as empresas podem comunicar isso, né? Então, você bem colocou, né? Assim, é importante que a gente possa dar visibilidade a essas ações, né? Não só dar visibilidade só pelo prazer ou pela vaidade da empresa dizer, olha, eu estou fazendo isso, mas também para que outras empresas entendam e possam aprender com essas empresas, né? Então, é por isso que esse esforço grande aí quando começou a se elaborar balanços sociais, né, que depois o nome mudou para relatórios de sustentabilidade, etc. Seja que nome você for dar, né, para esse momento aí de prestação de contas da empresa para a sociedade, que normalmente é feito pela área de comunicação dessas empresas, né, isso é uma peça importante, porque é uma maneira das outras empresas verem que estão atrás, né, que precisam correr com passo, né, poder avançar nessa agenda, né, e precisam aprender. Hoje, no mundo todo, a gente tem visto um grande esforço aí de harmonização, ou então de tentar colocar elementos que sejam chaves nessa mensagem, né? Vocês devem conhecer o GRI, né, que é a Global Reporting Initiative, né, que é essa grande frente aí no sentido de trazer, né, o que seriam os elementos fundamentais de um bom relatório de sustentabilidade de uma empresa. Então, assim, o que você precisa abordar? A relação com a comunidade, a relação com o meio ambiente, né? Então, é super importante ter esses balizadores internacionais, ou então essas recomendações internacionais, para que o nosso trabalho como comunicador, né, seja bem feito, né? Ou então que a empresa consiga entender que dimensões, de fato, ela precisa abordar nessa prestação de contas e, por conseguinte, no seu trabalho aí de responsabilidade socioambiental. Então, obrigado aí, Fábio, pela contribuição e super oportuna aí a tua pergunta. Eu que agradeço pela resposta e por todo o conhecimento compartilhado. Obrigado. Obrigada, Fábio. Realmente, gente, eu vou falar aqui como usuária, viu? Eu sempre vou nas páginas da ONU, eu procuro no Instagram e a gente consegue entender muito esses assuntos que o Fábio falou pelas páginas. Eles disponibilizam, às vezes, manuais, livros para a gente fazer download, tem vídeos, tudo bem explicado para que a gente entenda esse universo. Realmente, a gente tem muitos aspectos para observar, mas se a gente tirar um pouquinho do nosso dia e ir lá, dar uma olhadinha, em pouco tempo a gente já vai entender mais esses assuntos e, principalmente, perceber como é que a gente pode aplicar eles no nosso dia a dia. Dando continuidade, agora eu vou chamar o professor Leandro, que também tem uma pergunta. Eu queria pontuar novamente nesse momento riquíssimo, que é exatamente quando a gente quando a universidade articula com outros órgãos, outras instituições e abre o debate, e sobretudo porque aqui nós estamos numa pós-graduação e cada um tem uma pesquisa, uma investigação específica então, assim, meu papel como professor aqui está sendo basicamente de dar espaço para os alunos, para os pesquisadores. A própria Lorena é mestranda que já vai aí para o seu último semestre e está trabalhando desde o início com a preocupação dela muito com crise ambiental, mutação climática, né? Questões de sustentabilidade, preocupação como levar isso para as empresas. Acho que você tem percebido muito bem isso, né, Fábio? Aqui a preocupação como estender esse debate, essa discussão para dentro das suas organizações, dentro das empresas, que
é o perfil aqui do nosso mestrado profissional, porque nosso mestrado tem esse perfil de ser profissional também. Então, só queria pontuar de novo esse momento riquíssimo, que é esse momento de abertura e diálogo, e que, de um certo sentido, eu imagino que também, me corrija se eu estiver errado, que o papel também dessas organizações, como a Unesco, a ONU, também está em pautar temáticas importantes, né? E que, ao pautar essas temáticas, você mobiliza e movimenta o debate dentro na sociedade, né? Na sociedade como um todo e dentro das empresas, dentro da iniciativa privada, principalmente. Isso é muito importante. Então, acho que um primeiro passo, talvez, é começar o debate dentro da organização. Se é uma agenda, então começar a incluir o debate, a discussão dentro das organizações. Acho que seria, talvez, esse um primeiro passo. Então, me corrija se eu estiver errado, Fábio, se isso faz sentido. E segundo, ainda nessa relação entre as preocupações éticas, de sustentabilidade, de direitos humanos, de etnia, todo esse amplo leque de discussões que foi apresentado aqui, é um eixo importante que eu penso, e que eu comecei essa disciplina levando um pouco essa perspectiva, é trazer para o centro do desenvolvimento e da inovação pessoas. Então, o nosso programa também, ele promete um pouco, porque o nosso programa chama Mestrado Profissional em Inovação e Comunicação. Então, tem esse termo, inovação e comunicação. E a gente tem um hábito de pensar inovação e desenvolvimento da perspectiva tecnológica. E quando a gente começou, como eu disse, a gente começou pensando os estudos interseccionais, começando estudos de raça, de gênero, de etnia, era exatamente nessa perspectiva, de que trazer essas discussões como ponto de partida para se pensar inovação e desenvolvimento, talvez seja mais significativo do que pensar a partir de tecnologia, né, e ferramentas. Pensando, claro, a gente pode pensar tecnologia no âmbito, eu estou dizendo aqui porque a gente muito fala de tecnologia como aparatos tecnológicos, né? A gente pensa muito nessa perspectiva, e a comunicação mais ainda, Fábio. Quando você vê entre os alunos de comunicação, tem muito essa coisa da inovação enquanto aparatos tecnológicos, digitais, então, e não amplia essa noção de tecnologia mais para o campo social e de pessoas. Então, eu acho que isso também é uma questão para se quiser comentar, debater, eu acho que é interessante. E, por último, eu tenho pensado, e também tenho no próprio corpo docente, a gente tem discutido uma temática que é a sustentabilidade psíquica. E aí eu achei muito interessante aquele gráfico que você trouxe, que mostra a sustentabilidade no meio, né? Tinha um gráfico com uma série de preocupações e mostra a sustentabilidade no meio sendo exatamente a intersecção, ou seja, uma plataforma. Exatamente nessa plataforma de uma série, de um sistema complexo, a sustentabilidade está ali no centro, né? Pensando dimensões econômicas, sociais, ambientais e as intersecções entre elas. Mas a pandemia também nos trouxe um limite das emoções e do nosso universo emocional e psíquico. E eu acho que tem essa dimensão de uma sustentabilidade do ser humano enquanto dar conta. Um dia a Patrícia conversando, eu falei, Patrícia, a gente está não para de trabalhar, a gente está assim, muito cheio de trabalho e não para. E a Patrícia, Leandro, e a gente não faz nada, a gente está no automático, né? Então, assim, teria o que você poderia trazer sobre essa dimensão para a sustentabilidade psíquica? Bom, acho que falei bastante, mas se puder tentar também dialogar com essas temáticas, eu agradeço. Não, tranquilo, Leandro. Não, obrigado aí pela tua ótima intervenção aí. Eu acho que tua pergunta aí se divide talvez em 3 grandes blocos ali, pelo que eu anotei. Primeiro,
essa questão aí do nosso papel como ONU de pautar essas questões, esses debates aí, essas questões contemporâneas. Dando um exemplo próprio, assim, meu, assim, pessoal, eu já vou completar 20 anos de Unesco, né? Já estou aqui há bastante tempo. E é engraçado que quando eu entrei na Unesco, eu nunca imaginaria que eu ia trabalhar com temas como bioética, por exemplo, né? Ou inteligência artificial, que é um tema que hoje consome quase 20% aqui do meu tempo, do meu trabalho. Mas isso é um pouco o reflexo dessa organização bonita que são as Nações Unidas. Está sempre em mutação, porque ela está em mutação em função das demandas dos países, né? Então, assim, a gente tem, talvez, esse grande ponto a nosso favor, que é, em tese, essa neutralidade de você ser ONU, né? Porque você é um pouco de todos, né? Então, assim, o Brasil é um país membro, assim como 193 países, né? Então, assim, essa nossa neutralidade de poder transitar e poder pautar esse debate, né, através de documentos normativos internacionais, convenções, declarações, recomendações, não vai mudar o mundo. Assim, a gente tem plena noção que a gente não é panaceia para resolver os problemas da humanidade, mas a gente ajuda a botar aquela discussão em debate, ou ajuda a trazer pelo menos um pouco de consenso, né, para poder inspirar países que vão nesse movimento. Então, por exemplo, eu estava falando da ética na inteligência artificial, que é um tema que está muito em evidência agora, não é um tema regulado em nenhum país, tal. A gente ajudou muito nesse debate internacional a constituir a estratégia brasileira de inteligência artificial, porque se inspirou em princípios que a Unesco estava debatendo em fóruns, em grandes momentos aí de concertação internacional. Então, acho que grande parte aí do nosso papel é pautar e também ser pautado, né? Então, assim, as duas dimensões, né? O segundo ponto aí que você colocou da inovação, né? Eu acho que é super bem colocado. Você tem toda a razão. A gente tende a pensar a inovação só nesse prisma da tecnologia, da coisa disruptiva, né? De você ter isso muito mais focado assim, em questões aí de aparelho, de o que seja, né? Mas, assim, é super importante a gente também mudar esse nosso mindset, internalizar a inovação em outro contexto. Você sabe uma coisa que eu acho super bacana, assim, que a gente também tem trabalhado muito, né? Que é a ideia, dentro da Unesco, a gente cunhou esse termo, de Future Literacy, né? Alfabetização do futuro, né? Que eu acho que isso é super importante e isso passa pela inovação. Os grandes problemas da humanidade, né? Na educação, na mudança climática, até de saúde, né? Se você às vezes fica doente, muito disso é porque a gente não refletiu no passado, a gente não anteviu, né? Que isso ia acontecer, né? Então, assim, que educação que a gente quer? Que Brasil a gente quer, né? Como é que eu chego lá, né? Isso aí parece uma coisa trivial, mas não é fácil, né? Você precisa fazer meio que uma coisa reversa e tentar pensar no futuro desconstruindo ele, né? De trás para frente, né? Então, essa ideia de antecipação do futuro, né? Que a gente chama de future literacy, né? Da gente entender o futuro, nada mais é, em outras palavras, do que a inovação, né? Então, também é um esforço aí da gente tentar antever que problemas vão chegar em termos de mudança climática, em termos de saúde pública, né? Hoje a gente está com uma pandemia de Covid, né? Mas será que ano que vem não vai ter outra doença que vai surgir aí? Como é que a gente se antecipa a esses processos, né? Então, eu acho que essa vai ser a bola da vez também, Leandro. Como a gente usa a inovação para antecipar os grandes problemas da humanidade, mas também, obviamente, suas soluções, né? E aí, por último, essa questão da sustentabilidade e como é que a gente introjeta isso, né, no nosso dia a dia. Eu vou fazer uma analogia médica, assim, né? A gente, quando médico fala às vezes que o paciente está descompensado, né? Que as taxas estão ali. Então, tem momentos da nossa vida que a gente está naquele turbilhão, né? Emocional, psicológico, nada funciona direito, tudo está ali, né? Para cima, para baixo. É muito difícil a gente nivelar, né? O aparelho, assim, nivelar o nosso avião. E é um pouco isso, né? Eu acho que toda essa agenda de ESG, de sustentabilidade, ela implica num gasto de energia, de recurso humano, de tempo, de recurso. É um pouco essa analogia do avião, né? Ou de um foguete, né? Então, assim, um foguete, quando vai entrar em órbita, assim, é um catatal de combustível que ele usa, é aquela energia enorme aí para ele sair da Terra e subir e alçar voo.
mas quando ele chega em órbita, é aquela coisa que ele vai naquele voo de cruzeiro, né? A energia que ele gasta é pouquíssima, né? Ele vai para o processo natural. Então, eu acho que é um pouco essa analogia que eu faço, né? A gente, como humanidade, a gente ainda está descompensado, né? Medicamente falando, a gente está indo ali para cá, para lá, etc., mas quando a gente for ver que a gente conseguiu atingir esse nível de internalizar essa ideia de sustentabilidade, a gente vai ver como que isso vai harmonizar com todo, né? Então, assim, uma empresa sustentável, ela gasta menos com insumos, com multas, com outros gastos, e aí a gente chega lá no nível ali de voo de cruzeiro, né? Que foi possível graças a um esforço muito grande de chegar lá. Mas quando a gente conseguir alçar voo, né? A gente chega nesse nível aí orbital que a gente consegue, com muito pouca energia, fluir, navegar tranquilamente aí. Obrigado. Eu convido agora o André Luiz para fazer a pergunta. Olá, bom dia, tudo bom, professor Fábio, tudo bem, professor Leandro, tudo bom, gente? Para mim tá difícil aqui assistir, foi muito bom, professor, tô de férias, tô em Arraial da Ajuda, mas estou aqui acompanhando porque tem valido a pena, desde ontem tem valido muito a pena. Aí eu me isolei aqui no quarto da pousada para poder acompanhar. E aí a minha pergunta tem um pouco a ver com a pergunta do Fábio, né? Eu não sou da área de comunicação, sou da área de administração, da área de gestão, e ela tem um pouquinho a ver com a pergunta do Fábio, porque assim, eu até anotei aqui para não esquecer. Atualmente, as empresas públicas, porque tem a ver justamente com as empresas públicas. Como é que isso tem sido tratado nas empresas públicas, né? Como é que a ONU, a Unesco tem visto a importância das empresas públicas nesse papel, né? Já que elas têm também, por essência, um papel social, né? Então, assim, atualmente essas empresas elas têm iniciado uma caminhada rumo às práticas de sustentabilidade, né? E aí eu queria entender o quanto a Unesco, o quanto a ONU entende que é importante que os conceitos de ESG estejam centrados no planejamento estratégico dessas empresas e também como é que isso funciona na Unesco para dentro, ou seja, como é que é a comunicação interna da Unesco em relação a essas práticas com seus próprios colaboradores. Porque uma coisa é a gente estar falando disso para o mundo, a gente está falando disso para fora. Mas, como bem colocou o professor Leandro, tudo isso são feitos por pessoas, né? A gente não consegue disseminar práticas que não sejam disseminadas por pessoas. Quem dissemina essa prática somos nós. E aí, como é que como é que a Unesco faz isso para dentro, né? Para ver se a gente consegue entender um pouco e a gente entender como que a gente consegue trazer para as nossas empresas, para o nosso dia a dia. Talvez a Lorena colocou que lá no site da ONU a gente consegue ter vários insights, vários aprendizados ali. Só que isso não pode ser, talvez, um papel individual de cada um. Talvez as empresas elas precisam ter práticas que levem esses empregados, esses funcionários, esses colaboradores a isso. E aí eu queria entender como é que isso também funciona na Unesco. Essa é a minha pergunta. Obrigado, professor. Muito boa a sua palestra, viu? Obrigado, André. Espero que você consiga aí seguir aí tuas férias aí, curtir um pouquinho, mas obrigado aí estar com a gente. Então, respondendo a tua pergunta aí, que acho que tem também duas perguntas em uma, você falou aí do papel do Estado, né, e como é que ele pode atuar aí nessa frente, né? Assim, o Estado, a gente sabe que faz parte da nossa vida, assim, muito, muito grande, né? O Estado é importante aí no nosso dia a dia, ele está muito presente, é talvez o ator mais visível nessa questão toda, aí, pelo peso que ele tem, pela importância, pelo recurso que ele tem. Então, assim, é muito importante que eles ajudem, que o Estado, né, que a máquina pública também possa levar essa agenda para frente, né? E tem várias maneiras, né? Então, assim, vamos lembrar que o Estado também é um grande motor aí da economia, né? Em termos de gastos públicos, em termos de movimentar essa roda aí. Então, há N mecanismos assim que cada vez estão sendo mais usados, né? Existe uma lista aí de
de empresas que estão marcadas aí pelo trabalho escravo, o trabalho análogo ao escravo. Então, assim, claro, né, você tem que fazer o uso dessa lista para proibir que essas empresas, né, se associem ou recebam recurso público. Você pode atuar, como eu falei antes, né, em compras verdes, né, impor, né, no processo licitatório, numa compra, num pregão, que aquela empresa adote ali alguns princípios ali de sustentabilidade, ou que, de repente, na obra ou no serviço que eles vão executar, eles consigam trazer essa agenda. Então, assim, como ente poderosíssimo que é o Estado, né, com recurso, que demanda, que contrata, eu acho que é fundamental, né, que essa agenda também seja internalizada no sentido de impor, né, essa vontade aí para outros parceiros, né, com os quais o Estado contrata ou se convenia, né? Então, acho que ele tem um papel importante aí nisso, né? Principalmente em compras públicas e em licitação. E aí, a outra parte que você falou de como é que a gente traz isso para dentro, né, da Unesco ou da ONU, né? E é boa pergunta, André. Assim, eu acho até que a gente tem que fazer nosso meia-culpa, assim, né? Porque eu acho que existe uma coisa que a gente precisa trabalhar mais, que é reduzir esse hiato entre o discurso e a prática, né? Então, aqui a gente fica muito pregando, né, coisas boas, falando de coisas legais que os outros têm que fazer, e muitas vezes a gente esquece de fazer esse dever de casa, tá? E vou dar exemplos concretos, assim, são até meio vergonhosos, mas a gente aprende com os nossos erros, né? Então, assim, lá na Unesco, na ONU em geral, a gente fala muito de acessibilidade, né, de inclusão de pessoas com deficiência. Mas a gente tem pouquíssimas pessoas com deficiência hoje trabalhando no nosso escritório, né? A gente mesmo, recentemente, a gente passou por um embaraço horrível, assim, mau constrangimento, porque a gente recebeu uma pessoa que era cadeirante, mas no nosso prédio a gente não tinha rampa, né? A pessoa não conseguiu subir no nosso andar, né? Então, assim, coisas que a gente fala, mas que às vezes a gente não consegue botar em prática. Então, eu acho que é muito boa a tua pergunta, que eu acho que em dado momento também a gente tem que puxar esse freio, assim, né? Fazer um freio de arrumação, assim, para falar, olha, peraí, eu estou falando, mas será que eu estou colocando isso em prática mesmo, né? Será que a gente está, de fato, né, seguindo essa cartilha aí que a gente está reverberando aí? Então, muito isso a gente tem que fazer, sim. A gente está, assim, a ONU, é claro que ela tenta abraçar ao máximo esses princípios que a gente defende, até na parte de seleção de pessoal, a gente tenta abraçar a diversidade, tenta, nos processos seletivos, né, de recrutamento que a gente tem, mas ainda assim é um mundo muito ainda heteronormativo, branco, ocidental. Apesar da gente trabalhar numa organização que é multicultural, que tem gente do mundo todo, de várias crenças, etnias, a gente ainda não é um retrato fiel do que é a complexidade aí do mundo e as pessoas, né, que fazem parte do mundo. Então, você tem toda a razão, André. Eu acho que é um processo, né? Então, a gente está ali sempre aprendendo, sempre querendo evoluir, mudar, mas reduzir, basicamente, respondendo objetivamente, é reduzir esse hiato do discurso com a prática. Muito, muito, muito obrigado, professor. Obrigado, professor Leandro, Lorena. Gente, continue. Obrigado. Teve uma mão que levantou agora, já encaminhar para o final, mas tendo pergunta nova, a gente faz a pergunta, a gente libera aqui. Aguinaldo, pode fazer a sua pergunta. Aguinaldo, está por aí? Porque a gente está também com o tempo já estourado, né? Bom, a mãozinha levantou aqui, de repente foi alguma coisa aqui do sistema mesmo. Vocês estão me ouvindo? Bom dia, vocês estão me ouvindo? Agora sim. Desculpa eu não liberar a câmera, eu realmente estou com algum problema técnico aqui. A minha pergunta é o seguinte, Fábio, você falou muito dos princípios da ONU, que são princípios, os princípios que levaram à fundação da ONU, que são princípios de defesa
da democracia, defesa dos direitos humanos, impedir que a sociedade venha a passar por situações como a Segunda Guerra Mundial, etc., etc., que são todos princípios muito interessantes. E você também falou da importância da relação da ONU com o Estado. Agora, a gente vê, por exemplo, no Brasil, um governo que vai contra diversos desses princípios que a ONU defende. Por exemplo, esse governo é contra a ciência e todos os princípios que a ciência defende, contra jornalistas, contra a democracia. É um governo que ataca os direitos humanos em diversos níveis, né? É só ver como que foi conduzida a Covid por esse governo. É contra os índios, né? Não precisa nem se estender aqui como que eles pensam a respeito dos índios. E o meio ambiente, é só a gente ver o que está sendo o meio ambiente, aí, a condição das políticas públicas de meio ambiente de 2 anos para cá. Aí eu pergunto, como que a ONU atua numa situação dessa, diante de governos que são contra os princípios humanos? Isso é uma curiosidade minha, né? É claro que existem diversos exemplos de governos assim pelo mundo, mas infelizmente o Brasil está passando por um momento como esse. Como que vocês atuam, já que vocês, é claro, precisam de uma parceria com o Estado, mas o Estado brasileiro não é muito adepto desses princípios da ONU. Como que vocês atuam nessa situação? Wagner, boa pergunta. Assim, é sempre complexo, assim, né? Assim, vamos lembrar assim que a ONU é uma organização intergovernamental. O que quer dizer intergovernamental? A gente é composta por esses constituintes aí que são os países, né, que a integram. O Brasil é um deles, assim, né? Então, acho que há 2 maneiras da gente enxergar essa questão, né? Uma de fora e uma de dentro, né? Gostando ou não do governo, seja o atual, o que virá, o que passou, né? A gente é uma organização de Estados-membros, né? Então a gente tem que trabalhar com o Estado brasileiro, que hoje tem um governo que, a gente goste ou não, foi democraticamente eleito. Então, assim, não tem muito o que fazer. A gente tem nossos princípios éticos, as nossas defesas, né? Então, a gente tem momentos de fricção com os Estados-membros da Unesco. Às vezes a gente lança um relatório com dados de educação, e às vezes o país ali não gosta porque os dados não estão bons, aí eles vão lá, chiam com a gente, reclamam, gritam, não sei o quê. É normal, faz parte de qualquer relação. A gente tem momentos de idas e vindas aí, né? Então, eu começaria respondendo isso, assim, a gente tem que trabalhar com estados, né, e não com governos, né? Então, a relação com o Estado brasileiro vai seguir sempre, né? É claro que em casos de flagrantes violações, a ONU precisa se manifestar. E isso aconteceu em momentos bem complicados. Aí eu vou falar aqui da Unesco, tá? Casos que a gente teve um posicionamento muito firme, né? Então, por exemplo, nos anos de apartheid, né, a gente foi muito duro, né, em relação ao que estava acontecendo na África do Sul. O que aconteceu? A África do Sul saiu, se retirou da Unesco. Voltou, né? Depois de vários anos voltou, mas assim, a gente manteve nossa posição, mas a África do Sul esperneou, reclamou e acabou saindo da Unesco. Hoje a gente está com a mesma situação, não tão grave assim, mas implica em sérias considerações com os Estados Unidos e com Israel, né, por 2 frentes, assim. Em vários momentos a Unesco defendeu uma mídia mais plural, né, uma mídia mais não tão concentrada em grandes veículos de imprensa, de comunicação. E esse relatório na época da Unesco, né, que foi o relatório McBride, foi um relatório muito impactante e gerou muito desconforto dos Estados Unidos, né? Então foi o primeiro momento que os Estados Unidos se retirou da Unesco. Agora, os Estados Unidos ele segue na Unesco, mas ele não contribui financeiramente com a Unesco por uma questão que une Estados Unidos e Israel, que é a questão de Jerusalém, né? Vamos lembrar que Jerusalém é o berço de 3 grandes religiões do mundo, né? O cristianismo, o islamismo e também o judaísmo, né? E a gente acredita, como Unesco, que é uma cidade que precisa também ser usufruída por esses 3 grupos aí, né? E é claro que isso gera diferentes visões, assim, com um país importante, um Estado-membro que é Israel, que tem uma visão diferente, né? Então, Israel também, hoje, nesse momento, retirou a sua contribuição financeira, tem voto na Unesco, é país integrante da Unesco, mas expressou a sua insatisfação também com a Unesco nesse momento. A gente teve outro atrito aí também diplomático, assim, dentro da casa, entre China e Japão, né, países membros da Unesco. Então,
Uma das coisas que eu não comentei, né, além da gente ser uma agência de educação, ciência e cultura, a Unesco também é uma agência de memória, né, de preservação da memória, né? A gente preserva grandes arquivos da humanidade. Essa ideia de patrimônio da humanidade é justamente para que as pessoas possam usufruir essas grandes riquezas estéticas, visuais, mas também de arquivo, né, futuramente. Então, a Unesco internalizou no programa Memória do Mundo, né, que é um grande programa da Unesco, os arquivos ligados à invasão japonesa na China durante a Segunda Guerra, que foi uma invasão muito cruel, né? Teve casos de estupros coletivos, né? Tem questões ali que são muito delicadas desses dois países reviverem, né, na sua história, né? Mas quando a Unesco internalizou esse dossiê chinês, o Japão também se posicionou de forma muito enfática, né, muito dura. Então, assim, a gente vai ter que fazer nosso trabalho, Aguinaldo, respondendo assim objetivamente, faz parte do nosso DNA. Assim, os governos vão e ficam, né? Mas os estados que constituem a ONU se mantêm. Então, assim, a gente vai ter atritos, sempre vai ter, mas a gente vai ter que defender o que a gente acredita, os valores que a gente acredita. Obrigado. Fábio, muito obrigada. Muito obrigada, Aguinaldo. Agora a gente vai fazer um encaminhamento para o encerramento dessa palestra. Infelizmente, passou rápido. Eu acho que esse é o tipo de assunto que a gente ficaria uma semana aqui conversando. Muito obrigada pela generosidade, né, com que você conversou com a gente aqui, muito disponível, muito gentil nas suas respostas. E para a gente fica aí o aprendizado, né? A gente recebe muitas informações do que a gente deve fazer e não está tudo tão longe da gente, né? Eu tinha notado aqui que você falou, né, do trabalho da Unesco sobre respeito às diferenças, e respeitar as diferenças é gratuito. Respeitar as diferenças a gente pode fazer quando a gente vai aqui na padaria, que é próxima da nossa casa. Então, é um exercício cotidiano e é algo que, falando de uma forma bem popular, pode estar no nosso sangue. E o que eu desejo é que as empresas adotem esses critérios da ESG, não para ficar bem no mercado, para que as suas marcas ganhem mais valor, para que elas recebam investimento, mas porque os membros dessas empresas entendam que essas pautas são fundamentais e urgentes, é isso que eu desejo. Eu vou convidar agora o professor Leandro para as palavras finais dele, em seguida a gente abre um espaço para o Leandro Bertoletti, se ele quiser também falar alguma coisa, e por fim, Fábio, a gente te convida para o encerramento. Professor Leandro. Só agradecimento mesmo, pedir desculpa também pelo problema técnico, pelo atraso, né? A gente avançou, mas o debate correu de uma forma muito agradável. Fábio, muito obrigado. Acho que a Católica também abre as portas aí, com certeza, inclusive para fazer parte de bancas. E, né, acho que a temática perpassa mesmo várias pesquisas aqui, e a gente pode manter o contato, e a Católica também de portas abertas, e foi uma manhã muito agradável. Agradeço o Leandro. Leandro, você está aí também? Lorena já ia passar a palavra, mas eu já adianto. E também, bom, já faço isso, Lorena. Leandro, Fábio, se também quiserem fazer uma palavra final para a gente encerrar. Só reforçando o agradecimento ao Fábio, né, por ter tirado essa parte da manhã em pleno sábado, né? Nós estamos nessa sequência, segunda-feira é um feriado aqui no Brasil, nós na ONU continuamos trabalhando, né, Fábio? Pelo menos de forma parcial, mas agradeço por você tirar esse seu tempo, parte da manhã. Fábio foi muito solícito desde o começo, e eu acredito que abrangeu vários dos temas das nossas pesquisas, então foi muito rico, muito produtivo. Muito obrigado, viu, Fábio? Obrigado mesmo. Obrigado, Leandro. Obrigado, professor Leandro. Obrigado, Lorena. Obrigado a toda a turma que está aqui com a gente. Assim, tenho certeza assim, que quando a gente participa dessas conversas, a gente aprende muito também. Então, assim, sou super feliz aí pelo convite. Foi um rico aprendizado aí nesse diálogo. Eu esqueci de comentar, professor Leandro, que a gente tem uma relação muito boa aí com a Católica. A Unesco tem um programa que chama Cátedras Unesco, né, que é uma relação da Unesco com universidades que desenvolvem ensino, pesquisa, extensão do nosso mandato. A gente tem uma cátedra Unesco na Católica, felizmente, né, no Departamento de Educação, com o professor Geraldo Calimã,
que sempre foi muito receptivo, produziu muitos livros, eventos, etc. Então, a gente se sente sempre em casa aí com vocês, tá? E parabéns pelo evento, contem sempre com a gente, comigo, com o Leandro, a gente está junto aí. Maravilha, maravilha. Sim, sim, tem a cátedra e bem lembrado, muito bem lembrado. Nós temos uma atividade à tarde, a gente retorna às 14h30, 14 horas. Vamos fazer o mesmo sistema, tá, pessoal? A gente entra aqui pelo Teams e a gente tenta resolver as questões técnicas do YouTube, mas só avisando de novo, a gente vai subir essa segunda parte que ficou gravada aqui. A gente vai subir e deixar registrado lá no YouTube também. É isso. Bom dia a todos, bom dia a todas e até a parte da tarde. Abraço, Fábio. Abraço. Tá certo?